YouTube, Bleach finalmente voltou com parte 2 de sua temporada final, e eu tenho certeza que tem muitos de vocês que querem muito que eu fale sobre Bleach, porém, vocês não mandam em mim. Portanto, vamos falar sobre Burn the Witch, o outro mangá do Kubo, que é o criador de Bleach. Burn the Witch é um mangá que sai quando o Kubo estiver afim. Uma vez a cada 35 anos ele vai lá e fala, vou escrever um capítulo de Burn the Witch. Ele faz Burn the Witch. Só que eu não li o mangá, eu vi o anime, que no caso é um negocinho de 3 episódios que tá na Crunchyroll. Provavelmente vai ter mais em algum momento, e esses 3 episódios que estão na Crunchyroll, na verdade, são um filme, só que é Crunchyroll que dividiu em 3 episódios de 20 minutos cada, só que eu achei um formato melhor, pelo motivo que eu vou explicar durante essa análisezinha aqui. Uma análise, eu tô me superestimando. Bom, vamos lá. Bleach é uma obra que eu tenho grande carinho, porque foi um dos primeiros animes que eu assisti na minha vida, tipo, realmente ir atrás e assistir e acompanhar vários episódios e ver 400 episódios seguidos, ou sei lá, e aí depois ir pro mangá e blá blá blá. E desde mais novo, quando eu gostava muito de Bleach, eu nunca cheguei a achar que era, tipo, a coisa mais incrível do mundo, só que era uma coisa que eu gostava pra caralho. Mas o Kubo tem muitos talentos, ele é um cara bem talentoso e consegue fazer coisas muito boas, tipo, genuinamente muito boas. Os designs de personagem dele são do cacete, assim como a personalidade desses personagens. Eu não acho que a maioria é bem desenvolvido ou bem trabalhado, mas todo mundo é tão legal. O Kubo colocou 350 mil personagens na obra que não fazem nada? Sim, mas eles são muito legais. Junto disso, eu também gosto muito da arte dele. Muita gente critica a falta de fundo, eu entendo essa crítica, mas eu vou te falar que eu gosto muito desse aspecto, porque para um mangá de porradaria, eu quero conseguir ler de boa. Ler de boa e ler rápido para conseguir acompanhar a velocidade de cada coisa que tá acontecendo ali. Quando você bota muita coisa no fundo, eu tenho que processar muito mais coisa visualmente. Então, quando é um mangá com ação pra cacete e bem frenética, eu sempre acho mais interessante deixar meio limpo as páginas. A galera fala que é preguiça, mas a experiência de ler o mangá fica muito boa, na verdade. E por fim, um último aspecto que eu elogio bastante na escrita do Kubo, em Bleach nesse caso, é a sua construção de mundo e lore em geral. Ao mesmo tempo, ela é uma bagunça, mas ela é uma bagunça legal. Eu vou tentar explicar. A lore de Bleach é um bagulho longo e extenso e tem muita loucura e bagulho muito criativo e interessante. Pô, o simples conceito que você morre e vai pro Japão feudal já é meio louco, então eu gosto bastante. A ideia do Ecomundo e de Hollows e a ideia de arrancar a própria máscara pra virar um arrancar são uns conceitos muito criativos e muito interessantes. Mas com isso, um dos problemas da escrita do Kubo, fora a progressão narrativa que eu não acho muito boa, é que às vezes ele vai ter uma ideia muito legal e ele quer inserir essa ideia na história. Só que a história já tem tanta coisa que a única maneira legítima de fazer isso é fazendo um malabarismo meio louco ou um retcon aleatório. E muitas vezes parece um bagulho meio forçado. É legal que adiciona mais coisa pro mundo e às vezes são ideias interessantes, mas a forma como é apresentada na narrativa em si não é muito legal de acompanhar. Volta e meio um pouquinho estranho. O bagulho do Witch que ser tudo é meio... ok. E tudo isso me leva a Burn the Witch porque eu acho tão interessante. Ok, Burn the Witch, eu não sei se eu consigo considerar isso que eu vou falar agora de spoiler, porque por mais que seja revelado no final desses 3 episódios, / esse filme, é mais um easter eggzinho legal que o Kubo botou e também é uma coisa que você provavelmente já sabe, mas assim tá na tela caso você não queira ter essa informação por algum motivo. Burn the Witch é, entre aspas, um spin-off de Bleach. A Soul Society que lidamos em Bleach é a Soul Society oriental, porém tem a ocidental que está em Burn the Witch. E isso é só um easter eggzinho legal, na verdade, porque Burn the Witch é uma história totalmente própria, e eu gostei da forma que o Kubo fez isso, porque isso expande pra cacete o mundo de Bleach, mas, tipo, não precisa lidar com isso em Bleach, tá tudo bem. Porque é uma história totalmente própria. Essa lore que tá aqui, até onde eu consigo pensar, funciona perfeitamente dentro da lore de Bleach, só que as duas obras ainda assim conseguem ser totalmente independentes. Então isso é só um easter eggzinho divertido pra conectar as duas, mas de uma maneira que deu certo. Então, maneiro, Kubo. Então, com isso dito, Burn the Witch é uma história própria. Qual que é a história de Burn the Witch? Tem Londres, e em Londres tem dragões. Só que pessoas não conseguem ver os dragões. Dragões são invisíveis. Só que eles são invisíveis e mortais. Dragões já mataram muita gente em Londres. Só que, além de Londres, tem essa cidade oculta chamada Londres Reversa. A galera de Londres Reversa consegue ver os dragões, e mais do que isso, Londres Reversa tem bruxas e bruxos que lutam contra os dragões. E também montam em dragões mais ou menos, eu acho. Enfim, em geral é isso. A gente segue 2 bruxas. É isso. Burn the Witch. E já nesse pouco que temos da história, todos os pontos fortes do Kubo estão aqui. Os personagens são bem legais e carismáticos, não tanto quanto os de Bleach, na minha opinião, mas são bem legais e carismáticos. Os designs e estilo visual são bem legais, tanto os dos personagens quanto os dos dragões. Eu não li o mangá, então não sei se tem esse aspecto meio limpo
de antes. Mas se pau eu leio algum dia. Só que pelo menos a adaptação é muito bonita. As cenas de ação são bem legais e bem de tirar o fôlego mesmo. E o mundo que ele criou é bem legal e bem criativo. Construção de mundo a gente vai chegar daqui a pouquinho. Só que tem um outro ponto positivo em Burn the Witch, que é uma maneira de lidar com os pontos negativos da escrita do cubo, pelo menos negativo na minha opinião. Burn the Witch é um bagulho tão curtinho por enquanto que ele não precisa fazer malabarismo nenhum. Ele não precisa complicar a lore e a história pra tentar fazer algum sentido do que ele quer botar na narrativa. Ele pode só fazer uma história bem simples e se focar no mundo em si, que é o que ele tá fazendo. E esse é o caso. Esses 3 episódios / esse filme fluem muito bem. Dá pra resumir em 10 segundos o que acontece nesse filme, mas grande parte da graça é experienciar por você, porque esse mundo tem muitos detalhes extras. Tipo a arma que as bruxas usam. Não é uma varinha, é trompetezinho, entre aspas, que vira uma arma onde elas podem soltar feitiços. As vassouras delas não são vassouras, são dragãozinhos. A gente vê em geral como funciona a Londres Reversa e a ideia de que as bruxas meio que ganham pontos ao terminar alguma missão, e que elas botam até mesmo fita policial e os cacete A4 pra impedir que pessoas entrem. É uma história simples e direta, sem muita confusão, pra que o mundo em si brilhe. É basicamente o que eu considero a parte positiva da história de Bleach, porém sem muitos dos seus pontos negativos. Pelo menos até agora, já que esse é só o início. Não é tipo uma bagunça, é organizado o suficiente, isso é legal. Entretanto, eu vou dizer aqui que se eu sentasse e assistisse esses 3 episódios como um filme, eu ia ficar um pouquinho irritado. Por quê? Vamos lá. Eu vou dizer que eu sinto que o Kubo fez uma coisa que eu me conecto profundamente por eu próprio ter uma história de fantasia que eu só não publico devido a motivos que vocês vão entender agora. Me parece que ele tá planejando esse mundo há um tempo, que ele já planejou cada detalhezinho de Burn the Witch com antecedência. E ele tá muito afim de mostrar esses detalhezinhos. O problema bem sério, é que muitas vezes quando você escreve o mundo inteiro assim antes de apresentá-lo, na hora de apresentá-lo você fica meio, cara, o que eu apresento aqui mesmo? É sério, quando você passa muito tempo pensando no seu mundo e aí você tem que colocar o seu mundo em uma história que as pessoas têm que entender porque ela vai se seguir, às vezes pode ser um pouquinho confuso. Melhor resumo que eu posso dar aqui: o mundo de Burn the Witch é muito legal e a história principal é muito simples. Porém, eu acho que a construção de mundo, a forma como esse mundo nos é apresentado, não foi 100% das melhores, pelo menos nessa adaptação. De novo, não tô falando do mangá. A história principal é como se fosse uma linha de costura. Fina, reta, simples, funciona. Mas é como se em alguns pontos dessa linha tivesse um novelo preso que pesa muito ela e tira um bocado a atenção dessa história que tá sendo contada. Dando um exemplo sem nenhum spoiler, tem esse personagem aqui que eu não lembro mais o nome e ele é chato pra cacete. Você me lembra o John. Ninguém deveria fazer isso. E ele é especial, ele tem uma conexão interessante com dragões. A origem disso só é explicada na one shot, inclusive, então eu recomendo ler antes de começar a ver o filme. E é uma questão bem interessante que parece que vai ser bem mais explorado com o tempo nessa história, porque parece que tem muitas camadas por trás do que o Kubo fez com esse personagem, com a ideia do que ele é. Só que é um bagulho que tá no meio de 300 outros bagulhos, então você pode olhar pra situação dele como ou uma construção de mundo legal e um tipo interessante de personagem pra esse mundo, ou como um plot device, porque é o que ele acaba sendo. O fato dele ser diferente parece ser uma coisa só pra mover a história pra frente. Então tem a visão do que o Kubo tá fazendo com essa lore e a visão do que parece, por nós não entendemos ela por completo, porque não tem como o Kubo colocar tudo de uma vez só, porque senão fica uma bagunça. Isso fica ainda entre aspas pior quando você olha pra certa coisa que acontece no final com este personagem. E a reação que eu tive foi: caraca, isso é muito legal! Isso não afeta em nada a história até agora, mas isso é muito legal. Não é algo que eu acho que veio do nada, mas é algo que só não é explicado porque não pode ser explicado, porque senão fica uma bagunça, porque é um filme de 1h / 4 capítulos de mangá, que por mais que tenha sido planejado, fica um gostinho de que tá bom, tudo bem então. A história de Burn the Witch não é uma bagunça, nem longe disso, só que ela é simples o suficiente pro eu quase chamei o Kubo de Ichigo, cara. Ela só é simples o suficiente pro Kubo colocar coisas da lore dele que ele acha interessantes. Só que a forma que ele decidiu inserir esses elementos não foi 10 de 10. Foi tipo 7 de 10. Tá tudo bem. Dá pra aceitar, dá pra entender. E em particular, dá pra entender que tem mais coisa em algum momento, quando ele decidir voltar a escrever essa caceta. Enfim, Burn the Witch é legal e eu recomendo. O mangá é curtinho também, eu vou ler daqui a pouco. Eu devo comentar no Twitter se eu gostei ou não, mas provavelmente vou gostar. E eu recomendo vocês darem uma olhada nesse filme / 3 episódios, porque é bem curtinho, é bem legal. Só que entendam que é mais legal ver como se fossem 3 episódios mesmo, porque cada episódio se foca em alguma coisa ou em algum elemento da lore de Burn the Witch. E se você vê isso como um filme, talvez pareça um pouco mais caótico do que deveria. É tipo, apresenta elemento no início da história que só vai ser mais ou menos quase que semi-relevante lá pro final. É melhor ver só, esse episódio é sobre isso, e depois tudo se conecta. Seja como for, Burn the Witch é bem legal. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!